Pega a sua Bíblia, levanta ela ao céu. Nós iremos fazer essa confissão profética. Você vai declarar em fé. Diga bem forte assim: eu sou, eu tenho e eu posso tudo aquilo que está na palavra de Deus. Pela fé eu tomo posse da minha nova identidade. Meu coração está aberto, minha mente está alerta para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu confesso em fé: nunca mais serei o mesmo. Você diz amém para isso? Então, ainda em pé, abra sua Bíblia comigo. Eu vou falar sobre esse tema: entendes o que lês? Você sabe que essa frase é uma pergunta bíblica? E você vai ver isso em Atos, capítulo de número 8. Pega a sua Bíblia, versículo de número 26. Eu queria que você me acompanhasse na sua Bíblia, mas se por acaso você está sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, que diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, que se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e o acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho. Diga bem alto comigo assim: cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Obrigado por tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Diga para alguém que está perto de você: se prepara, Deus vai falar contigo. Você pode se assentar. Amados, eu só preciso reforçar para você que perdeu o Vale News. Você sabe que o Vale News agora é no início. Oramos pelas pessoas no início. Então já está no nosso canal no YouTube o Vale News, para você ficar informado de tudo. Sábado agora é o curso de membresia, primeiro do ano, para quem quer ser membro ativo da igreja e quem deseja ser batizado um dia. Então esse curso é fundamental. Eu não ouço nenhum fundo aqui, tá, irmãos, da mídia. E eu queria convidar você, sábado 15 horas, só que tem que fazer a sua inscrição no nosso site. Você tem que fazer sua ficha de inscrição para o nosso café com pastores. E eu queria te fazer um convite também. Hoje à noite, às 19 horas, nosso segundo culto, nós teremos a grande chegada do encontro, aquela celebração, os familiares, amigos. Se você tem alguém que está fazendo um encontro que você conhece, eu queria que você viesse recebê-lo, vai ser uma honra para ele. E se você não conhece, vem celebrar para você ver essa atmosfera de testemunhos que nós vamos ter, amém? Queridos, eu me lembro que antes de começar a faculdade de psicologia, eu estava sendo discipulado, mentoreado, e líderes que nós amamos muito, nos abençoaram tanto, nos dando direcionamentos. Eu me lembro da pastora Andréia Uber, me falar algo sobre a faculdade que ela fez também de psicologia, e ela dizia assim: tinha momentos na matéria ou algum texto que eu lia que eu não entendia nada,
E eu falava, será que eu sou tão burra? Ela dizia no testemunho dela, porque não entendo nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, será que isso é tão difícil assim? E nós começamos. Logo nos primeiros meses, eu me lembrava tanto dela, porque havia textos que nós tínhamos que estudar, que eu falava para mim, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Falei, será que o problema é só comigo? Eu ficava meio bravo assim, meio chateado. Será que o problema é só comigo? Até que um dia eu fui descobrir que numa das aulas lá, daqueles textos filosóficos, psicológicos, entendeu Freud, eu pude ver o professor tendo dificuldade na explicação. Aí eu falei, eu creio que não é só comigo. Sabe, esse personagem bíblico, esse eunuco, um líder de um reinado, de um reino na Etiópia, ele estava querendo entender a Bíblia, mas ele não compreendia. Ele tinha tanta dúvida, mas graças a Deus que ele persistiu. E ele estava com uma fome de entender. É interessante que hoje é conhecida essa geração como a geração da informação. Talvez a geração mais sábia, por causa da tecnologia, inteligência artificial. Nós temos excesso de informação e novas doenças estão surgindo na humanidade, como a síndrome do pensamento acelerado, atingindo crianças, porque ela tem mais informação do que líderes de séculos atrás tinham na idade adulta. Então, pessoas estão querendo ser doutores e ensinar na internet aquilo que elas acham, aquilo que elas leram, e elas querem dar sua opinião, querendo ser mais intelectuais do que outros. Então, é uma geração do intelectualismo. Mas a minha pergunta é, se essa geração da informatização é tão profunda, será que nós estamos vivendo uma geração de gente burra espiritualmente falando? Me perdoa a expressão dura, mas é para chocar você. Que aquela pergunta, ela deve ser, desse tema, ela deve ser uma pergunta atual para nós, a cada momento. Cadê a pergunta do nosso tema? Que diz assim, entendes o que lês? Deveria ser uma pergunta pessoal, de você para você. Será que eu estou entendendo de fato o que eu estou lendo na Bíblia? Ou eu estou lendo só para ler? Você está lendo a Bíblia toda em um ano? Essa é uma questão. No Velho Testamento, eu estou entendendo o que eu estou analisando? Ou é só entrar no ouvido e sair para o outro? É uma coisa que nós precisamos de avaliar. Esse eunuco teve uma grande alegria de ter um dos evangelistas mais maravilhosos da Bíblia chegando e entrando na sua carruagem para perguntar, para ajudá-lo. E ele falou, você está entendendo o que você lê? E aquele eunuco falou, olha, como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Quem era esse Filipe? Esse Filipe foi um grande homem do Novo Testamento, porque ele teve um apelido que outros não tiveram. Esse homem teve o apelido de O Evangelista. Ele foi um dos 7 diáconos escolhidos em Atos 6 para ajudar os apóstolos na distribuição da igreja. Mas depois ele se torna um homem que evangelizava cidades inteiras, e as cidades se convertiam. Então o apelido dele está declarado em Atos 21, verso 8. Ele tinha uma família maravilhosa, filhas que profetizas. E a Bíblia fala que esse Filipe era o evangelista. Então ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia manuseá-la. E o evangelista, esse grande homem de Deus, foi escolhido para ensinar a Bíblia para um eunuco que vinha lá do seu reino, na Etiópia. Ele foi a Jerusalém para adorar a Deus, e ele estava com fome de Deus. Ele pegou uma porção das Escrituras, mas que parte da Bíblia o eunuco tinha ali? Ele não tinha o Novo Testamento, que explica o Velho, ele só tinha o Velho. Então por isso que ele estava com tanta dúvida. E ele estava lendo justamente o profeta messiânico, Isaías 53, sobre a obra da cruz, e ele não estava entendendo nada. Agora, sabe o que é maravilhoso? A Bíblia fala que Filipe, ele estava vivendo um dos maiores avivamentos de Atos da história da igreja, que foi um avivamento lá na Samaria. Ele estava experimentando uma cidade voltar para Jesus. Então quando nós começamos o capítulo 8, a Bíblia fala assim, no verso 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Era uma cidade, irmãos, ele estava na praça pública, ele estava atraindo multidões,
E o que aconteceu? Olha o verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, a Bíblia começa a falar que elas se converteram. Então a multidão unânima, então pensa a multidão, era o que? 1.000 pessoas? 2.000? 3.000? 5.000? A Bíblia não deu números, mas era uma grande multidão. Por quê? Porque a cidade de Samaria era uma cidade grande, uma das maiores daquela região. E ele ensinava a Bíblia, evangelizava e operava sinais pelo poder do Espírito. Agora olha o verso 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Uma cidade ganha para Jesus, esse é o nosso sonho. Um avivamento que os demônios saiam correndo de medo, gente possuída por espíritos malignos sendo libertas, paralíticos andando. Essa cidade ficou maravilhada, extasiada, porque um grande avivamento aconteceu. Então, se você continuar lendo a história na sua casa, a coisa foi tão fenomenal que Filipe estava sozinho. Aí mandaram chamar ajuda lá em Jerusalém, na igreja sede. Chama lá, que o negócio aqui é maravilhoso. Aí chamaram Pedro com os demais apóstolos, eles desceram e eles ajudaram Filipe. Aí eles foram discipular, eles foram ensinar a Bíblia profundamente e foram batizar as pessoas. Mas quando Pedro chegou, o povo estava convertido, mas eles não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Então eles tinham recebido o que é chamada a grande primeira bênção, salvos. Mas a segunda grande bênção, enchimento do Espírito, eles não tinham. Então a Bíblia fala que os apóstolos começaram a impor as mãos, e eles começaram a orar em línguas e serem batizados no Espírito. Então aí o avivamento se tornou completo. Uma igreja grandiosa começou a surgir e crescer naquela cidade. Agora, Deus pega no meio daquele avivamento e manda Filipe ir para o deserto. Deus pega, tira Filipe de lá e o manda ir para um lugar que não tinha multidões nem cidade, era um caminho deserto para encontrar uma só pessoa. Deus trocou as multidões de Samaria e pega o grande evangelista e fala: agora a sua missão é um só homem. Meu amado, olha o coração de Deus. Por que que o Senhor para entre aspas, tira Filipe daquele grande movimento de multidões e leva ele para um só homem? Porque aquele um só homem, ele estava em busca de Deus. Ele foi para Jerusalém para adorar, para abençoar o reino dele. Ele foi ler a Bíblia. E eu creio que aquele homem estava com tanta fome, que essa fome de Deus subiu ao céu. E Deus manda o grande evangelista sair do maior avivamento da história até então, parar tudo e dar atenção, entrar na carruagem de um só homem para falar do evangelho para um. Meu irmão, eu entendo que uma pessoa faminta, ela atrai a Deus, ela chama a atenção do céu. Uma pessoa que começa a buscar a Deus, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esse eunuco estava buscando de todo o coração, ele estava com fome. Então Deus pegou lá o grande evangelista: você vai ser usado para falar do evangelho de Jesus para esse eunuco. Agora, quando você lê o nome eunuco, eu a primeira vez tive que pegar um dicionário para entender que se trata de um alto oficial de um reino, de um palácio, de uma monarquia. E geralmente eunuco é porque esse homem era castrado, porque ele que servia de guardar toda a principal pessoas, ou o harém do rei, ou as pessoas ligadas ao rei. Então ele tinha que ser algo exclusivo para o seu senhor. Esse era o que recebia um grande cargo de confiança. E ele então não iria se casar, se relacionar com ninguém, para dar atenção ao seu serviço vocacional, de servir aqui no caso a rainha de Candace para sempre. Então, possivelmente esses eunucos eram grandes intelectuais, eles eram ricos, porque eles estavam numa alta posição de um oficial, ele tinha privilégios, e possivelmente aqui ele estava numa função de diplomacia, ele era um diplomata. Esse camarada não era qualquer pessoa, mas esse etíope, ele foi para Jerusalém, diz a Bíblia em Atos 8, 27, com um propósito. Qual é que está escrito aí? Diz que o propósito era
é Atos capítulo 8, verso 27. O alvo dele era adorar em Jerusalém. Amado, possivelmente ele tinha suas religiões da África, e ele queria então adorar o Deus de Israel. A rainha mandou, por quê? Porque a Bíblia fala de uma ligação, uma tradição, com a rainha desse lugar, na época de Salomão. Você lembra dela? Que ficou admirada com a história de Salomão, e essa rainha veio de tão longe para conhecer a sabedoria de Salomão, e ela conhece o Deus de Israel. Então aí, historiadores falam que ficou uma ponte, uma ligação, do norte da África, da Etiópia, para chegar aqui no Novo Testamento, e um homem ir adorar o Deus de Israel. Só que ele não foi só cumprir o dever diplomático, ele pessoalmente falou: eu quero conhecer esse Deus que eu fui adorar, que eu fui dar uma oferta, que eu fui no culto, que eu fui na festa de Jerusalém. Aí Deus tira a Filipe de lá, e a Bíblia fala que ele se achou num deserto, no verso 26, para procurar ou esperar esse homem. Quando ele começa a andar do lado da carruagem, a Bíblia fala no verso 30, que ele ouviu que o etíope estava estudando o profeta Isaías. Aí vem a grande pergunta: compreendes o que vens lendo? Sabe por que eu creio que isso é tão fundamental na história de alguém que se converte a Deus, que se transforma num homem de Jesus? Porque ele é sincero, ele não fingiu. Por mais que ele era intelectual, sábio, ele falou assim no verso 31, como poderei entender se alguém não me explicar? Por quê? Porque ele sabia que era um texto profético. Ele já teve essa noção de algo, porque ele falou assim: esse profeta está falando de si mesmo ou de algum outro? Ele percebeu, ele falou: eu acho que aqui está ligado a alguma profecia. E a Bíblia diz que ele convida então Filipe no verso 31 para explicá-lo. E ele então começa por ali, começa a ensinar a Bíblia toda até chegar a Jesus. E o que aconteceu com a explicação do texto? Vou te mostrar agora. Mas aqui eu aprendo, meu irmão, que não é só ler a Bíblia por ler, sem eu compreender, que transforma alguém. Então o espírito de religiosidade nos prendeu a ritos do automático. Você vem e adora com uma canção que você conhece, você vem e ministra uma oferta que você aprendeu, você lê algum salmo, e parece que a sua vida está no piloto automático, está tudo na mesma forma. Você fala: Deus, cadê milagres na minha vida? Será que está faltando um aprofundamento de você buscar a Deus, dizer: eu preciso compreender o que o Senhor está falando comigo hoje? Foi isso que aconteceu com o eunuco. E qual foi o resultado de alguém compreender o que Filipe ensinou? Está no verso 36. Seguindo o caminho afora, ele viu o lugar que tinha água, e ele disse, ele pediu. Não foi Filipe que falou: você tem que ser batizado. Não, ele aprendeu o caminho todo que Jesus deu, e ele pergunta: o que me impede de ser batizado? Aí Filipe fala algo além, para ensiná-lo, porque tudo é um discipulado de ensino do que Jesus quer. Ele falou: olha, é permitido, é lícito, verso 37, mas a condição é se você crer de todo o coração. Então eu encontro aqui dois elementos fundamentais na transformação de um homem, que o salva e que transforma a vida dele para sempre, que salva a alma dele. Porque a salvação é em dois processos, ela é imediata e é processual. Imediata, quando o espírito do homem é regenerado pela presença do Espírito Santo, e ele nasce de novo. Mas ela é processual quando a alma dele, caráter, temperamento, é mudada e salva e transformada dia após dia. Com o quê? Com a palavra de Deus. Quem entendeu isso aqui, diz amém. Então, esse homem, ele agora tem a parte do entendimento, da compreensão do que ele precisa fazer, mas agora ele precisa aliar a sua compreensão da mente com a fé do Espírito. Então Filipe fala: se você crê de todo o coração que Cristo é o Filho de Deus, você pode ser batizado. Porque batismo é selar a aliança com Deus. Então verso 8, mandaram para o carro, Filipe batiza ele aí. E aí quando saiu do carro, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, seguiu o seu caminho cheio de júbilo. O que eu quero te mostrar é que lá em Samaria,
coxo andava, paralítico se levantava, cego via, surdo ouvia. Amado, eu acredito nos sinais maravilhosos. Gente possuída por demônio, o demônio saía, então a pessoa era liberta. Sinais estavam lá, e aquela multidão maravilhada, o poder de Deus sobre Filipe. Mas quando Filipe vai para o deserto e encontra com aquele eunuco, não teve sinal nenhum, não teve milagre, não teve nada que ele viu visível de expulsão de demônio, não, ele só teve Bíblia. Eu aprendo que nós temos duas maneiras que Deus age durante toda a história bíblica. Com alguns, talvez, não sei porquê, quais são as razões, Deus dá sinais, Deus mostra para a pessoa uma cura, uma libertação, Deus faz um milagre, uma bênção na vida dela, e aquilo atrai ela. Mas para outros não tem sinal nenhum, não tem maravilha nenhuma, não tem sobrenatural. Tem o quê? A mente e o cérebro que Deus deu, e a compreensão do que Deus está revelando na sua palavra. E aí, aquela pessoa que tem o entendimento da palavra, unida com uma fé, experimenta o milagre do novo nascimento. Então o primeiro sinal que o eunuco experimentou de Deus na vida dele, foi essa alegria, júbilo, um gozo sobrenatural que ele não entendeu. Ele sentiu isso, e o que ele viu de sinal, foi ver Deus arrebatar um homem. Meu amado, eu acho que esse eunuco ficou assim, porque Filipe tinha contado que Deus é Deus de milagre. Aí ele só viu um homem desaparecer na frente dele igual um fantasma, arrebatado, sumiu, piscar de olhos. E ele seguiu o caminho dele cheio de alegria, dizendo: eu vi Deus aqui fazer um sinal sobrenatural. Qual foi o primeiro sinal então que Filipe experimenta, que o eunuco experimenta? O fruto do novo nascimento, uma paz, uma alegria indivisível, e o outro foi arrebatamento. Tem pessoas que talvez na vida dela com Jesus, por algum motivo, ela talvez nunca viu uma experiência sobrenatural de um morto ressuscitar. Ela não viu uma experiência de fogo cair do céu. Ela não viu isso, mas ela tem a fé no Deus que faz fogo cair do céu. Mas os sinais principais que ela está apegada é o que ela sente, o que ela vive por dentro. Paz que o mundo não pode dar, alegria que o mundo não pode dar, e ela está esperando talvez o grande sinal do arrebatamento. Que ela não quer ver outro arrebatado, ela quer ver ela arrebatada. Ela está esperando que o arrebatamento que aconteceu com Filipe aqui, era levá-lo para outro lugar geográfico na terra. Mas o arrebatamento que nós estamos esperando, é o arrebatamento que nos leva a estar diante do trono de Deus. Você pode aplaudir Jesus por essa grande maravilha que Ele fará? Glória a Deus, glória a Deus. Agora, o que eu quero te explicar na Bíblia, é que tanto aquela pessoa que se converteu porque viu um sinal de um paralítico andar, e o outro que se converteu de ler a Bíblia. Certa vez, a minha esposa perguntou para o meu avô, que está na glória, ela queria saber, como que o senhor se converteu? Ele morava na roça, na fazenda. Talvez eu pensava que ele nem sabia ler direito, mas ele disse que nunca tinha ouvido falar de Jesus, e um dia ele estava andando um caminho, e ele viu um folheto evangelístico no chão, que ele não sabia o que era. Ele pegou o folheto e começou a ler, levou para casa, leu o folhetim, que a gente usava tanto naquela época, de entregar um para o outro, e ele, lendo o folhetim, ele se converteu a Jesus. Um folhetim foi o instrumento. Aí ele pegou a Bíblia, e ele começou a estudar a Bíblia, e ele foi por si só para a igreja, porque ele entendeu o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Agora, independente de como que foi o início, eu creio que Deus não te deu um cérebro, não te deu uma mente pensante, nem te fez uma pessoa que tem intelectualidade e força para compreender, para não usar a cabeça. É claro que não. Então eu preciso compreender que Deus passa pelo meu entendimento, pela minha mente, pelo meu cérebro, pelo meu raciocínio, para eu compreender a vontade dEle, compreender o que Ele está dizendo, para que depois surja uma fé sobrenatural no meu espírito, aliada com aquela palavra revelada. Então vamos entender isso no processo da maior bênção que alguém pode ter na vida, que é a bênção da salvação. Romanos 10 explica o processo. Como que alguém é salvo? Como que eunuco foi salvo e foi embora cheio da presença de Deus? Romanos 10, verso 9. Paulo explica o processo que alguém nasce de novo. Ele diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse versículo que inaugura essa revelação está falando sobre mente e espírito, intelectualidade e fé. Se a tua boca confessar, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é coração na Bíblia? Não é o órgão que pulsa o sangue, bombeia o sangue. O coração é a mente, é a sede do seu intelecto, emoções, razão e decisão. Por isso que a Bíblia fala sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, a mente, porque dele procede as fontes da vida. É da mente, é ali que o diabo ataca seus pensamentos. Você é o que você pensa. Então, quando eu confesso a Jesus como Senhor, a palavra Senhor no original, no grego, é a palavra Kyrios, que significa dono do meu coração, rei da minha vida. É aquele que governa, é o Filho de Deus, é de fato Deus encarnado, é esse Jesus que morreu na cruz. Se eu confessar, eu creio, eu entendi, eu pude ver na Bíblia, é esse Jesus o Senhor, o Filho de Deus. E com o coração, agora, eu creio que Deus ressuscitou dentre os mortos, então eu sou salvo. Então eu uno a minha parte da mente com a minha fé interna, que surgiu dentro de mim, que a Bíblia fala que Deus gera essa fé, e aí eu sou salvo. Se eu sou salvo quando eu confesso, eu entendo para confessar, e eu creio para possuir. Quem entendeu? Agora olha o verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então com o coração eu creio, com a minha boca eu confesso, eu entendo que a minha boca está confessando que a minha mente discerniu. Então é assim que alguém é salvo. Se esse é o método de fé, para que Deus salve alguém do inferno e leve para o céu, todas as demais áreas da sua vida, que você está procurando um milagre, porque salvação é milagre, Deus também fará desse jeito. Tudo é pela graça mediante a fé. Tudo é pela graça mediante a fé. Então quando eu compreendo o favor de Deus, eu compreendo o seu amor, e aquilo gerou uma fé sobrenatural, veio de Deus, milagres acontecem. Então você experimentou isso para ser salvo. O problema é que você parou ali. Você parou de entrar na Bíblia e querer entender, e possuir, tomar posse e compreender as demais ações de Deus, os milagres, o batismo no Espírito Santo, a transformação da minha alma. Eu parei, por quê? Porque eu achei que a salvação é o ponto final. Estou salvo, amém. Engano, a Bíblia fala que salvação é o ponto inicial, de partida. Você foi salvo para ser transformado e viver uma nova vida que Deus tem para você já nessa terra. Posso ouvir um amém? Agora, olha o verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ele é rico, ele derrama riqueza, prosperidade para quem o invoca. Só que aqui está falando para quem já foi salvo. Você já foi salvo, mas agora não há distinção. Quem invocar o Senhor, ele vai ser rico, ele vai liberar riquezas. Sabe por que talvez você não está experimentando riquezas, milagres? Porque você parou de compreender ou conhecer ao Senhor. Oséias fala, o meu povo perece por falta de entendimento. Mas Oséias fala em capítulo 6, prossigamos em conhecer ao Senhor. Você conheceu o Deus que salva, mas você já conheceu o Deus que liberta, transforma, cura, restaura casamento, traz prosperidade financeira? Você já conhece o Deus todo? E você conhece qual é o plano que Ele tem para você? Não, eu estou esperando, Senhor, eu estou orando, Deus vai trazer, Ele vai colocar um drive na minha cabeça, vai trair da chuva, eu estou aqui na minha vida. Não, o Senhor diz que você deveria continuar buscando, que você deveria continuar compreendendo. Paulo diz em Efésios 4, continue querendo compreender qual é a vontade do Senhor. Se eu faço isso é porque eu quero viver coisas ainda grandes em Deus. Agora, olha o verso de número 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vem uma pergunta do apóstolo Paulo: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Você não tem como aplicar fé ou funcionar a palavra se você não creu, se você não teve fé para aquilo que você leu na Bíblia. Agora, outra pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão
se não há quem pregue. Proclamação da palavra, pregação, conhecer a Deus, conhecer a sua vontade. Então é uma sequência lógica. Como que vão ouvir se não ouviram, se não alguém pregou? E se não alguém pregou, não entenderam, como que crerão? É um processo. Agora olha o verso 15. E como pregarão, se não forem enviados, missionários? Se o Filipe não fosse lá, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O Filipe é uma tipologia da igreja. Deus pega a igreja agora que tem a palavra revelada e envia por todo o mundo para fazer discípulos de todas as nações. Depois da ressurreição em Mateus 28, essa é a ordem que Deus deu a mim e a você. Agora olha o verso 16. Mas nem todos obedecerão ao evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então aí termina no verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sabe por que está faltando fé na sua vida para milagres? Uma fé ativa, verdadeira? Porque está faltando pregação da Bíblia. Quando prega, você tem uma compreensão, você conhece a Deus, aí milagres acontecem. E aí Paulo está usando quem no verso 16? Isaías. Será que o livro de Isaías é tão importante? Que Filipe usou, que Paulo usou. O profeta Isaías é o profeta maior, chamado profeta messiânico. Ele veio anunciar 500 anos antes a obra de Cristo na cruz. O que ele está enfatizando é a obra da cruz, a obra da graça. E foi por ela que o eunuco foi evangelizado. Ele estava lendo Isaías 53. Então Filipe começou, sabe de quem que Isaías está falando, eunuco? E começou a explicar cada profecia. Isso é maravilhoso. Isso nos mostra, meu amado, um processo de transformação. Porque aquele homem, possivelmente, ele já se achava de Deus ou religioso. Por quê? Porque se em Atos 8 fala que ele foi adorar em Jerusalém, ele levou ofertas, ele participou do culto, ele deu glória a Deus. Mas ele representa uma geração de gente religiosa, que busca a Deus, que quer adorar a Deus, com rituais. A sua igreja carrega a Bíblia, mas não entende nada da Bíblia. Tão cegos, ignorantes, porque nunca pararam para querer entender. Houve uma mensagem na igreja, como se estivesse pregando em latim, como eram as missas, poucos anos atrás no Brasil. Sabe, essa questão da falta de compreensão, é algo que afeta tanto o não crente, que a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento. Mas o diabo também continua lutando para você não ler Bíblia, para você não compreender Bíblia, para a Bíblia não fazer efeito na sua vida, para você não sair cheio de júbilo com um milagre, curado de uma depressão, liberto de uma ansiedade, sabe, um milagre visto sobrenatural. Aí você fala: a culpa é de Deus, Ele não está fazendo milagre na minha vida. Por quê? Porque eu estou esperando um milagre. Como? Sem buscar a Deus, sem abrir a sua Bíblia e falar: Deus, eu preciso compreender, senão eu vou ser como aqueles judeus e samaritanos que Jesus condena em João 4, 22, que vivem como adoradores. E Jesus falou assim: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era um judeu, veio da linhagem de Davi. Meu irmão, hoje em dia, tanto crente, o que sabe da Bíblia, veio de mensagens de domingo, uma vez por semana, vem de séries na televisão, do The Chosen, a Casa de Davi, famosa agora, é o que sabe. Sabe por quê? Porque eles dizem que são preguiçosos para a leitura. É a nossa geração da tela. Nós queremos algo visual. Não, conta um filme aí que eu assisto, mas parar para ler a Bíblia, ainda mais numa linguagem erudita, de 40, 50 anos atrás, que tem palavra que eu não conheço. Quando eu leio uma história como essa de Atos 8, e deparo com um homem chamado eunuco, eu falo: quem é a mãe que deu um nome para um menino desse? Você acha que é o nome dele, né? Você acha que Candace era um lugar, era uma região? Sabe por quê? Porque você teve preguiça de pegar o Google, que eu agora nem precisa de dicionário, porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tive que comprar um dicionário bíblico e um Aurélio, para eu entender, porque não tinha internet, não tinha esse acesso. Mas quando você não entende, você pega o Google e fala assim: Google, me fala o que é ser um eunuco.
Aí ele te conta o que eu te ensinei agora: alguém castrado, separado para um serviço num palácio. O que é Candace? Candace é um título como Faraó, que se dava às rainhas. Não era uma região, nem era um nome, era um título, era uma personalidade de uma rainha que tinha esse nome como se fosse Faraó. Aí você começa então a ler a Bíblia e fala: Senhor, eu quero ser sincero, que eu não estou entendendo. E se você não querer compreender, você larga a Bíblia de um lado e vem para o culto no domingo, levanta a mão, adora e ora do jeito que você aprendeu, ouve uma mensagem, pouca coisa você absorve, diz amém, volta para sua casa, mas não está cheio de júbilo, de alegria. Não está vendo arrebatamento igual o eunuco viu, que são sinais. E a Bíblia fala: os sinais acompanharão aqueles que creem. Amados, nós estamos desde sexta-feira vendo milagres acontecer lá no encontro, porque Deus que operou milagres no Velho Testamento, Ele continua operando milagres hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. Nós já temos testemunhos de milagres que aconteceu ontem, lá no encontro com Deus. Quantos creem que Deus continua fazendo milagres? Você quer vivenciar milagres na sua vida? Então eu preciso entender, que eu preciso compreender a palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus, mais material profético de milagre Deus tem para transformar a minha vida. A Bíblia diz que Filipe, em Atos 8, ele começa um processo. Quando o eunuco pergunta assim no verso 34 de Atos 8, esse profeta se refere a si ou de outro? A Bíblia diz, no verso de número 35 agora, olha aí, que Filipe então, ele começando por essa passagem, diga bem alto comigo, começando por essa passagem. Vamos falar mais alto? Me anima aí por favor, fala, começando por essa passagem. Eu quero que essas frases fiquem na sua cabeça, porque a Bíblia fala que aquele que começou uma boa obra é fiel para completá-la. Meu amado, você começou uma obra de Deus, não está acabado não. Você começou a ler a Bíblia. Tem gente que faz um curso de 3 semanas na internet e vira especialista de um assunto. Meu amado, na Bíblia eu estou começando. Toda a minha vida, 25 anos de ministério da palavra, eu estou começando a querer me aprofundar, a ouvir a Deus. Você começou, o problema é que alguém começou e entendeu a Bíblia para ser salvo e parou ali. Não continuou para tantas outras passagens bíblicas de promessa que Deus te dá para todas as áreas da sua vida. No final do ano passado, Deus me deu uma direção de usar o devocional diário. Eu não sei se todos aqui estão no grupo do WhatsApp. Toda manhã recebem uma palavra de 2 minutos. Então falamos sobre vários temas. Deus me deu uma direção desse ano, falar sobre conhecer promessas da Bíblia. Igual caixinha de promessas, eu estou explicando promessas. Eu não sei se você está acompanhando. Essa semana estamos estudando as promessas de Deuteronômio 28. Uma lista de bênção maravilhosa para todas as áreas da sua vida. Tem promessa para a mulher engravidar, não ficar estéril. Tem promessa para o casamento, viver uma vida feliz. Tem promessa de tudo, de vida saudável na alma. E eu estou explicando. Então as pessoas ouvem o versículo da promessa e eu levo ela a aplicar. Se você não está no devocional, eu te aconselho a estar. Porque pelo menos você está ouvindo um versículo da Bíblia, começando o seu dia a cada manhã. Agora o interessante é que quando eu começo a compreender todas as promessas, eu vou ter fé para orar e reivindicar em oração. Deus, está escrito. Ah, meu amado, quando você fala essa palavra com Deus, está escrito, Ele para tudo para ouvir. E aí você começa então, começando com essa passagem, se aprofundar, porque Deus tem coisas maiores para você. Você crê? Alguém aqui nessa manhã crê? Você deveria estar faminto pela palavra de Deus e falar, eu quero entender mais as promessas, o que Deus tem para mim. Então você começou um processo, que a palavra te leva, não só ter conhecimento, mas ser transformado. Porque não é o quanto você conhece da Bíblia que transforma você, mas é o quanto você aplica da Bíblia que te transforma. Amém? Mas para você aplicar muito, você deveria conhecer muito. E hoje nós estamos na geração da preguiça da Bíblia, dizendo, leia para mim, explica, mastiga aí para mim, porque eu não estou entendendo nada. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Deus nunca vai usar atalhos.
Deus não vai ter preguiça de falar, não, já que você não gosta de ler, eu vou usar uma série da televisão. Não, não, não. Ele disse na sua palavra que você deveria ler, que você deveria procurar, que você deveria buscar a Deus, que você deveria buscar a compreensão. E quando você começa a experimentar isso, você começa a viver resultados. Se está faltando resultado na sua vida, está vindo destruição. Oséias 4:6, o povo de Deus, não é o povo do mundo, é o povo de Deus, é destruído porque ele falta conhecimento. Então não é o diabo que está destruindo você, não é o problema, não é a luta, é porque você tem preguiça de quê? De conhecer a Deus. Oséias 6 fala, prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda será certa como a chuva. Isso é maravilhoso, essas promessas. Então por que, pastor, eu preciso tanto ler a Bíblia? Por que eu preciso compreender? Porque esse é o caminho de transformação. Romanos 12, o Senhor fala assim no verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que renova a nossa mente, a nossa maneira de pensar, é a palavra de Deus. Quando a palavra muda a minha maneira de pensar sobre o meu casamento, sobre a área das minhas finanças, sobre o que eu estou fazendo, as minhas escolhas, aí diga bem alto comigo, toda a igreja, eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero perguntar para você, quantos querem experimentar a perfeita vontade de Deus? Então levanta a sua mão e fala, Deus, eu quero a tua perfeita vontade na minha vida. Alguém falou isso? Eu não ouvi, eu acho que eu estou surdo. Agora fala para o seu irmão, quer mesmo? Então vai ler a Bíblia, fala para ele. Seja bravo aí, meu irmão, quer mesmo? Então deixa a Bíblia mudar a sua mente, mudar os seus pensamentos. Quanto mais palavra de Deus, mais renovo e mais experiência com Deus, porque Deus trabalha com a mudança de mente, a minha maneira de pensar. Quando isso acontece, todo o trabalho mental, intelectual e cerebral que Ele me deu, está preparado para eu absorver o sobrenatural, porque a minha intelectualidade é limitada. Mas Deus colocou o Espírito dentro de mim, que é ilimitado. Então 1 Coríntios 2:13 revela a continuação do processo de quem lê a Bíblia, de quem tem a mente transformada. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Em João 16, Jesus prometeu que Ele derramaria outro como Ele, e Ele estaria habitando dentro de você, sabe para quê? Para te ensinar a palavra de Jesus, para te revelar as coisas que vão acontecer. O maior professor do universo está disponível 24 horas para você, dentro do seu coração. Você pode aplaudir esse Deus? Então melhor do que o professor teológico e do que o pastor, que é usado por Deus, eu sou ensinado pelo Espírito. Todas as vezes que aparecer a palavra Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora não é mais intelectual, não é mais natural, se trata do reino do Espírito. E eu tenho um Espírito, que o Espírito Santo começa a trazer um ensino, que é espiritual. E o verso 14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora veja bem, eu preciso primeiro do natural, do leite, eu preciso do básico, porque quando o Espírito Santo me enche da água da palavra, lembra que tinha 6 talhas de barro, no primeiro milagre de Jesus no casamento lá em Caná, tinha 6, porque 6 é o número do homem, e Ele mandou encher de água, porque a água é o símbolo da palavra, e quando Ele transformou a água em vinho, é o símbolo do poder do Espírito. Meu irmão, se encha da água da palavra, você é o vaso de barro, e quando você estiver cheio da palavra, o sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida espiritual, amém? Então querido, olha o verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Levante uma das tuas mãos e profetize, tome posse e fala assim, porém nós temos a mente de Cristo. Vamos falar bem mais forte, mais alto, fala, nós porém temos a mente de Cristo. Então coloca a mão na cabeça assim, fala, minha mente foi transformada, Jesus me deu uma nova mente,
Aleluia, Ele purificou seus pensamentos, Ele te deu sabedoria espiritual que o mundo não tem, mas você tem. Agora, Paulo disse que a igreja deveria orar constantemente, buscando mais dessa sabedoria espiritual. O ano retrasado, eu ministrei uma série sobre sabedoria espiritual aqui na igreja, e essa mensagem correu para algumas igrejas, e eu fui ministrar numa conferência de líderes em uma outra cidade, e ali eu ministrei aquela mensagem, sabedoria espiritual. Você não tem ideia do que Deus fez. E aquela mensagem começou a ser espalhada em lugares que eu não sei onde ela chegou. Por quê? Porque a igreja precisa entender Efésios 1,17. Paulo está ensinando e orando pela igreja, ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Você quer receber? Fala, Senhor, me concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, espírito está com letra minúscula, é o seu espírito. Quando a minha mente está cheia do pleno conhecimento, eu oro para que o meu espírito receba sabedoria e revelação. Por isso que na Bíblia nós temos o Logos e o Rema. O Logos é a Bíblia escrita, eu tenho que ler ela. Eu estou entendendo, compreendi, Senhor. E de repente o Espírito Santo vem e transforma o Logos no Rema, na palavra aplicada, sobrenatural e revelada daquilo que você precisa para aquele momento. Alguém entendeu? Então Deus trabalha assim. Veja o que Jesus ensinou em Marcos 12, verso 30. A maior lei de todo o Velho Testamento, de toda a Bíblia. Ele disse, a maior lei é essa aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diga comigo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Há pelo menos 3 revelações aqui que a psicologia tem descoberto e tem aprofundado nisso na TCC, que é como Deus trabalha em 3 dimensões. O número 3 é o número divino da completude. Então, quando Deus fala do seu entendimento, está falando, ame ao Senhor com sua mente, com seu cognitivo, com seu intelecto, que é lendo e compreendendo a palavra. Aí sim eu amo ao Senhor, quando eu conheço toda a Bíblia, tudo o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará. Ame com todo o seu coração. Aqui está falando sobre as emoções, a parte do seu interior, da alma, chamada coração, que fala do afetivo, os meus sentimentos. E depois fala, ame com suas forças, a minha parte psicomotor, as minhas atitudes práticas. Então a psicologia ensina, numa linha da TCC, que o homem muda pensamento para mudar emoção, para mudar comportamento. Esse ensino revolucionário do século é ensinado pela Bíblia há muitas gerações, desde o livro de Provérbios. Provérbios ensina que o homem é o que ele pensa. Então quando a palavra muda o seu intelecto, o seu cognitivo, vai mudar as suas emoções. Experimenta isso. Você está vivendo emoção com doença, depressão, tristeza, ansiedade, síndrome do medo, do pânico, coisa que você não entende. Aí você procura um psicólogo e ele te ensina a mudar a maneira de pensar. Mas quem te ensinou isso muito antes do que a ciência da psicologia é o Espírito Santo que trabalha em você. Aleluia! Então ele pode usar o psicólogo, pode usar o psiquiatra, pode usar o pastor como uma ferramenta de ajuda e de confirmação. Mas a palavra do Senhor me disse, ame ao Senhor com a sua cognição, com a sua emoção e com suas atitudes. Meu amado, eu quero te mostrar esse exemplo na vida de vários homens, como isso se dá. Como que Deus transformou a vida do grande Moisés. Êxodo 3, verso 2. Fala da seguinte maneira a Bíblia, você já conhece essa história? Apareceu o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, possivelmente se refere a Jesus, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Sarça era uma pequena árvore. Eu estava lá em Israel o ano passado e pedi que o guia me levasse no lugar para eu conhecer a sarça, e ele nos levou. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. É uma árvore como do cerrado brasileiro, toda torta, pequena, baixa estatura. O fogo queimava e ela não se consumia. Verso 3. Então disse consigo mesmo, Moisés, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima?
Pergunta cognitiva, intelectual, de um homem que tem cabeça, cachola para pensar. Primeira coisa é: que coisa maravilhosa, deixa eu ir lá prescrutar, estudar, entender esse fenômeno. Aí quando ele se aproxima, verso 4, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Meu amado, a sarça é a palavra de Deus. Deus está dentro dela. Quando você fala: eu quero entender essa maravilha que é a Bíblia, esse livro maravilhoso de revelação, e você vai até ela e começa a ler, começa a compreender, o Senhor te chama nela. O sobrenatural está dentro dela. Quando você vai estudar a sarça, você conhece a Deus. Moisés nunca tinha visto a Deus, não conhecia o Senhor, mas ele viu a sarça. Hoje você tem a Bíblia, que é como um fogo que queima. Moisés nunca mais foi o mesmo depois daquela experiência de querer estudar a sarça. Eu vou repetir: Moisés nunca mais foi o mesmo depois da experiência de querer estudar a sarça. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ser como um eunuco. Talvez você tenha muita dúvida: isso aqui foi escrito por homens? Isso aqui é divino mesmo? Isso aqui tem erro? Ela é toda a Bíblia, a palavra de Deus, ou contém a palavra de Deus? Aí você começa a estudar, e Deus ama quem o estuda, quem o busca. Ele para tudo, Ele vai chamar alguém como instrumento, um anjo, para explicar e testificar o Espírito Santo dentro de você. Por isso que Deus está levantando a geração dos Filipes hoje. Os Filipes são aqueles que obedecem a um comando e param a vida, param o grande mover para se dedicar a uma só pessoa, para ensinar e compartilhar com uma pessoa só, não com uma grande multidão. Talvez você não está falando para uma multidão como eu estou falando agora, mas amanhã você vai estar com uma só pessoa, um funcionário seu, uma ajudante do lar, uma vizinha, uma familiar, uma prima, alguém que Deus vai colocar na carruagem da vida, e você vai falar: você entende o que Deus tem para você? E a pessoa fala: como que eu vou entender se não tem quem me explique e me ajude? E você vai entrar na carruagem da vida dessa pessoa, e vai anunciar o Evangelho, e essa pessoa vai ser salva da condenação do inferno para todos sempre. Amém? Você se empolga com isso aí? Você fica feliz que Deus te deu esse privilégio? Ele podia ter mandado anjos, mas Ele mandou os Filipes. Aleluia. Agora, será que Filipe, eu creio que começando com Isaías 53, leu pelo menos 3 capítulos adiante, para mostrar para o eunuco que a Bíblia falava dele, que a Bíblia tinha uma profecia para o eunuco? Eu vou repetir. Ele estava querendo saber quem era o Cordeiro de Deus. Era o profeta ou é alguém que viria? Aí o Filipe começa a explicar. É óbvio que ele ia apresentar a Jesus, o Cordeiro de Deus. Só que se Filipe leu, a Bíblia não fala, mas eu estou fazendo aqui uma análise. Se Filipe leu capítulo diante de Isaías 53 e chegou em Isaías 56, ali tinha uma profecia para o eunuco. Lá no céu eu vou perguntar ou para o eunuco ou para Filipe: você usou aquela profecia para contar para o eunuco que tinha uma profecia que ele iria se converter? Pastor, onde está isso na Bíblia? Eu nunca vi isso. Eu também não. Eu tive que começar a estudar. O que eu estou pregando para você nos últimos domingos, eu nunca ouvi pastor nenhum, livro nenhum, a não ser me dedicar com tempo dizendo: Senhor, me mostra coisas maravilhosas que eu nunca vi. E quando o Senhor me mostrou isso, eu falei: Senhor, eu nunca tinha percebido isso na Bíblia. Isaías 56, verso 3, está falando do eunuco. Diz assim: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo. Estrangeiro quem não era judeu, e o eunuco era um africano, um etíope que não era judeu, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga a quem? Ao eunuco. Aleluia. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor:
aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Você pode aplaudir o Senhor por essa maravilha? Isso é glorioso demais, isso é tão maravilhoso. Querido, deixa eu te dizer, Deus tinha uma profecia para o eunuco, e eu acredito que Filipe leu essa profecia para ele. Deus não vai desprezar você. Se você quiser chegar a Deus, você vai fazer uma aliança. Talvez a grande pergunta sua que não entende a Bíblia, é o versículo 4. Senhor, mas pastor, está falando que o eunuco deveria guardar o sábado. Você sabe que o sábado no Velho Testamento aponta para quem? Para Jesus, o nosso verdadeiro descanso. Se você ter uma aliança com Jesus, você vai ter um descanso eterno. Se você obedecer a Jesus, você viverá para sempre, aleluia. Eu quero encerrar te perguntando, se você já sabia que na Bíblia, Jesus deixou um versículo para você, falando de você. Só faltou o seu nome, mas o seu nome está embutido nele. Talvez você nunca leu na Bíblia um versículo que falasse sobre você. Fica de pé, pega a sua Bíblia. Você ama a Bíblia? Eu prefiro Bíblia de papel, sabe? Pode ter tecnologia à vontade, mas eu acho que nada substitui o fato que a Bíblia foi dada como um livro, e esse livro está nas minhas mãos. Eu posso usar muita tecnologia que não substitui esse livro. Esse sou eu, você pode ler no seu celular. Pastor, onde tem o versículo que Jesus falou de mim? João 17, verso 20. Anota aí na Bíblia. Não finge que abriu não, só para enganar quem está do seu lado. Tem gente que abre assim, fica olhando para o telão. Tem preguiça de conhecer onde está o Evangelho de João. A sua Bíblia tem um índice, e diz assim, João 17, 20. Não rogo somente por estes, que estavam ali, os 12 discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quantos aqui, por causa da palavra de Deus, creem em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, que Ele veio ao mundo para morrer no seu lugar? Levanta a sua mão. Então diga assim, esse versículo, fala bem alto, amado, esse versículo falava de mim. Agora, o que ele falava? Ele falava que Jesus estava rogando por você. Quando Jesus, na oração sacerdotal, está fazendo a oração do sacerdote e profetizando, ele lembrou, ele viu você aqui em pleno século 21. Ele viu você e disse, Senhor, agora eu não estou orando só por essa geração, só por quem está aqui. Agora eu estou rogando por aqueles que virão daqui 2000 anos, e eles por intermédio da palavra, diga comigo, por intermédio da palavra, crerão em mim. Palavra e fé, não tem como ter fé se não pregar a palavra. Meu irmão, se você estudar o que Jesus orou por você no capítulo 17 essa semana, eu te garanto, eu te prometo, você vai viver experiências sobrenaturais, porque é a oração do próprio Deus nesse capítulo orando por você. Tem promessa que Ele orou para você ser guardado do maligno, está escrito aqui nesse capítulo. Então você está protegido pela oração de Jesus. Demônios não podem tocar você, nem a sua casa, aleluia. Agora, diga comigo, por intermédio da palavra. Que o diabo mais tem medo, esse crente amanhã, hoje, diminuir Netflix, diminuir telas das redes sociais, e lá na estante da sua Bíblia empoeirada, aquela antiga, a primeira, e você pegar ela e falar, Senhor, ensina-me a tua palavra. Oh Deus, a tua palavra é tudo para mim, é o meu alimento, lâmpada para os meus pés. E aí todo dia você se debruça nela, lê o livro de Isaías com um dicionário, com explicação, orando, Espírito Santo, me explica o que lá na cruz Jesus conquistou para mim. Meu irmão, o Espírito Santo vai começar a trazer revelação espiritual para você. Em cada área da sua vida, você vai ter revelação para orar certo e para agir certo, e você verá sinais acompanhando a sua fé.
os sinais acompanharão aqueles que creem. Levanta as suas mãos. Você precisa de milagres? Fala: Senhor, faz sinais na minha vida, faz um sinal na minha vida financeira, na minha saúde, faz um sinal. Enquanto o ministério vai adorar o Senhor, eu queria que você levantasse as mãos e orasse por você, pedindo perdão quando você não tem lido a palavra de Deus. Peça perdão, abra sua boca. É hora de você orar, querido. É hora de você clamar a Deus. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Sim, ó Deus. E enche-me até que mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu não posso encerrar esse culto sem dar oportunidade para alguma pessoa que está aqui hoje e precisa entregar a sua vida para Jesus. Se a palavra falou com você, você fala: pastor, hoje eu compreendi de uma maneira que eu não tinha compreendido antes. Deus está me chamando. Se tem alguém que estava desviado do Evangelho, ou frio, afastado, ou se tem alguém aqui que ainda não foi batizado, eu quero orar por você. Se hoje você quer tomar a decisão de se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus e obedecer a palavra dele, feche os teus olhos aí onde você está e repete comigo essa breve oração. Diga bem alto assim, nesse momento: Senhor Jesus, eu faço a decisão mais importante da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso que creio que Jesus é Deus, que Ele morreu no meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vivo está. Eu abro meu coração e te convido para o Senhor entrar, para reinar, e a partir de hoje eu vou te obedecer para sempre. Faz sinais e maravilhas na minha vida, é o que eu te clamo, em nome de Jesus, amém. Se você orou com fé, eu creio que você está sendo salvo pelo poder da palavra, mas queremos orar por você. Tem alguém que repetiu essa oração pela primeira ou segunda vez? Aí no seu lugar, levante uma das suas mãos. Deixa eu ver você, deixa eu orar por você mais uma vez, te abençoar. Tem alguém nessa manhã que repetiu essa oração? Deus te abençoe, minha querida irmã. Ali tem uma criança lá atrás, que coisa maravilhosa. Levanta a sua mão. Tem mais alguém? Talvez você fale: pastor, eu estou renovando a minha aliança com Jesus. Eu estava afastado, mas hoje eu estou voltando. Levanta a mão, eu quero orar por você. Vem cá, querida irmã, deixa eu orar por você aqui. Você que levantou a mão, traz essa criança aqui. Vem cá. Eu creio que crianças são salvas também. Vamos aplaudir essas pessoas que estão vindo aqui. Glória a Deus, aleluia. Aqui mais um, criança se rendendo a Jesus. Estenda as mãos, igreja. Pai, abençoamos essas crianças. Eu abençoo essa querida irmã. Hoje eu profetizo que o Espírito Santo habita agora nesses corações. Toda a igreja estenda as mãos e profetiza: essas pessoas estão sendo enxertadas na videira verdadeira. A vida do Espírito está vindo sobre elas. Nós as abençoamos. Vamos aplaudir mais uma vez uma maravilha dessas crianças aqui. Parabéns. Bate aqui. O Espírito Santo habita em você, querida irmã. Glória a Deus. Parabéns. Ele está chorando, olha que coisa maravilhosa. Fica aqui, traz ele aqui, por favor, não vai embora não. Eu quero te dar um presente. Você quer ganhar um presente? Querida irmã, aleluia. 3 coisas aconteceram pela fé, pelo menos 3. Não é por sentimento, é por fé. Agora o Espírito Santo mora no seu coração. E toda oração que vocês fizerem, você fizer,
no nome de Jesus o Pai vai ouvir. Agora olha para aquelas faixas lá na galeria lá. Você ganha agora uma nova família, que é a igreja, para andar com você. Abraça essa querida irmã para mim, essas crianças. Aplauda bem alto. Uriel, ele vai levar esses irmãos agora para você ganhar um presente, que é a palavra de Deus. Vamos encerrar esse culto de mãos dadas, amém? Você consegue unir os corredores aqui? Vamos orar para que essa igreja tenha fome e sede da palavra de Deus, amém? Vamos ser igual os bereanos, que amavam as escrituras. Eu estou muito feliz que a cada temporada mais irmãos se interessam em estudar a Bíblia. Nós estamos tendo agora a maior turma no seminário teológico da igreja. Agora nós temos tantos sonhos de mais cursos da palavra. No nosso website, igrejavale.online, você tem uma parte de ensino com vários cursos online que eu dou ali, cursos sobre como entender a Bíblia, curso do Apocalipse, é muita coisa que você tem a tecnologia que antes eu não tinha. Eu queria que você orasse por quem está à sua direita, à sua esquerda, para que essa palavra surtisse efeito. Fala: Senhor, leva esse irmão a amar, ler a Bíblia. Ora por ele, leva ele, Senhor, a amar as Escrituras. Ora por quem está ao teu lado.